querida, estamos chegando com informação importante para você que está ligado com a gente. Olha só, a informação urgente do momento: Donald Trump manda carta para a OMS. Essa informação de primeira que eu trago para você que está ligado com a gente. Já vai se inscrevendo em nosso canal no YouTube, Rádio e TV Explosão da Rede, e também vai nos seguindo na nossa página no Facebook. Você pode nos seguir, nos acompanhar e compartilhar também a nossa live. A informação que eu trago para você agora, exclusiva, Notícia da Hora, sobre a carta do presidente. Isso mesmo, a carta do presidente Donald Trump para o pessoal aí da OMS, né? Foi um tranco, bem dizendo, em cima da OMS. E é isso que a gente vai trazer para você aí, sobre a histórica carta do presidente Donald Trump ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Eu vou trazer aí na letra para você então. Falando sobre essa carta. Olha só, o presidente Donald Trump mandou essa carta, 18 de maio de 2020. Olha só, vamos traduzir para você então a carta dos Estados Unidos à OMS, do presidente dos Estados Unidos à OMS. Casa Branca, Washington, 18 de maio de 2020. A Sua Excelência, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Genebra, Suíça. Estimado Dr. Tedros, em 14 de abril de 2020, eu suspendi as contribuições dos Estados Unidos da América à Organização Mundial da Saúde, enquanto o meu governo investiga a falha da organização em responder ao surto da Covid-19. Essa investigação confirma muitas das sérias preocupações que apontei mês passado e identificou outras que a OMS deveria ter se ocupado, especialmente com a alarmante falta de independência da organização em relação à República Popular da China. Baseado nessa investigação, agora nós sabemos o seguinte, senhor diretor da Organização Mundial da Saúde: a OMS ignorou consistentemente relatórios confiáveis do surto do vírus em Wuhan, no princípio de dezembro de 2019, ou até antes disso, incluindo relatórios do jornal médico Lancet. A OMS falhou em investigar com independência relatórios confiáveis que conflitavam diretamente com a versão oficial do governo chinês, até aqueles que vinham de fontes da própria Wuhan. Ainda em 30 de dezembro de 2019, o escritório da organização em Pequim sabia que havia uma grande preocupação de saúde pública em Wuhan. Entre 26 e 30 de dezembro, a imprensa da China destacou a evidência do surgimento de um novo vírus em Wuhan, baseando-se em dados de um paciente enviado a várias empresas chinesas que trabalhavam com genomas. Além disso, durante esse período, o Dr. Zhang Zhixian, médico do Hospital Provincial da Medicina Chinesa e Ocidental de Hubei, disse às autoridades médicas da China que um novo coronavírus estava causando uma doença que àquela altura afligia aproximadamente 180 pacientes. No dia seguinte, autoridades taiwaneses repassaram à OMS informações que indicavam a transmissão entre seres humanos do novo vírus. Ainda assim, a organização resolveu não compartilhar nenhuma dessas informações ao resto do mundo, provavelmente por razões políticas. As regulações sanitárias internacionais exigem dos países que informem o risco de uma emergência sanitária dentro do prazo de 24 horas, mas a China não informou a OMS sobre os casos severos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan até 31 de dezembro de 2019, embora seja provável que tivesse conhecimento desses casos dias ou semanas antes. De acordo com o Dr. Zhang Youhen, do Centro Clínico Público de Xangai, ele próprio contou às autoridades chinesas, em 5 de janeiro de 2020, que havia sequenciado o genoma do vírus
Não havia publicação dessa informação senão 6 dias depois, em 11 de janeiro de 2020, quando o Dr. Zhang de Percy postou a descoberta na internet. No dia seguinte, as autoridades chinesas interditaram seu laboratório para retificações. Até mesmo a OMS reconheceu a postagem do Dr. Zhang como um grande ato de transparência, mas a organização tem estado visivelmente calada, tanto em relação ao fechamento do laboratório do Dr. Zhang, como em relação à sua afirmação de que ele havia notificado as autoridades chinesas sobre sua descoberta 6 dias antes. A Organização Mundial da Saúde tem feito repetidas afirmações sobre o coronavírus que são grosseiramente imprecisas ou enganosas. Em 14 de janeiro de 2020, a OMS gratuitamente reiterou a agora refutada tese da China de que o coronavírus não era transmissível entre seres humanos, afirmando que as investigações preliminares conduzidas pelas autoridades chinesas não encontraram evidências claras de uma transmissão entre seres humanos do novo coronavírus 2019 nCoV, identificado em Wuhan, China. Essa afirmação estrava em conflito direto com os relatórios censurados vindos de Wuhan. Em 21 de janeiro de 2020, o presidente chinês Xi Jinping supostamente pressionou você a não declarar o surto do coronavírus uma emergência. Você cedeu a essa pressão no dia seguinte e disse ao mundo que o coronavírus não configurava uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Apenas uma semana depois, em 30 de janeiro de 2020, evidências acachapantes indicando o contrário forçou a mudar de curso. Em 28 de janeiro de 2020, após encontro com o presidente Xi em Pequim, você elogiou o governo chinês por sua transparência em relação ao coronavírus, anunciando que a China havia estabelecido um novo padrão para o controle de surtos e deu tempo ao mundo. Você não mencionou que a China tinha, àquela altura, silenciado ou punido diversos médicos por denunciarem o vírus, nem mencionaram a restrição às instituições chinesas de publicar informações sobre ele. Mesmo após tardiamente declarar o surto uma emergência de saúde pública de preocupação internacional em 30 de janeiro de 2020, você falhou em não pressionar a China pelo imediato acolhimento de uma equipe de especialistas em medicina da OMS. Como resultado, essa equipe emergencial não desembarcou na China senão 2 semanas depois, em 16 de fevereiro de 2020, e mesmo então, a equipe não foi autorizada a visitar Wuhan até os dias finais de sua estada na China. Destaca-se que a OMS se calou quando a China negou os 2 membros norte-americanos da equipe o pleno acesso a Wuhan. Você também enalteceu as restrições que a China impôs sobre viagens domésticas, mas inexplicavelmente foi contra o meu fechamento das fronteiras dos Estados Unidos ou a proibição de ingresso em relação às pessoas vindo da China. Eu estabeleci a proibição de ingresso independentemente do seu desejo. O seu jogo político nessa questão foi mortal, já que outros governantes, confiando nas suas recomendações, demoraram em impor restrições que teriam salvo vidas em relação à viagem para e da China. Inacreditavelmente, em 3 de fevereiro de 2020, você reiterou sua posição, opinando que, em razão de a China estar fazendo um grande trabalho protegendo o mundo do vírus, as restrições de viagem estavam causando mais mal do que bem. Ainda àquela altura, o mundo soube que antes de fechar a cidade de Wuhan, as autoridades chinesas permitiram que mais de 5 milhões de pessoas deixassem as cidades e muitas dessas pessoas embarcaram para diversos destinos internacionais ao redor do mundo. Em 3 de fevereiro de 2020, a China estava pressionando países fortemente a suspender ou evitar restrições de viagem. Essa campanha de pressão foi impulsionada pelas afirmações incorretas que você fez naquele dia, dizendo ao mundo que a disseminação do vírus fora da China era
fora da China era mínima e lenta e que as chances da disseminação fora da China eram bem pequenas. Em 3 de março de 2020, a OMS citou dados oficiais chineses para minimizar o seríssimo risco de disseminação assintomática, dizendo ao mundo que a Covid-19 não é tão transmissível como a influenza e que, diferentemente da influenza, essa doença não era prioritariamente transmitida por pessoas que estavam infectadas, mas não estavam mais doentes. A evidência chinesa que a OMS trouxe ao mundo demonstrou que somente 1% dos casos reportados não apresentaram ou não apresentam sintomas. A maioria deles desenvolve sintoma dentro de 2 dias. E muitos especialistas, entretanto, citando dados do Japão, da Coreia do Sul, de outros países, questionaram fortemente essas afirmações. Agora está claro que as afirmações da China, repetidas ao mundo pela OMS, estavam extremamente erradas. Quando você finalmente declarou que havia uma pandemia do vírus em 11 de março de 2020, ele havia matado mais de 4.000 pessoas e infectado mais de 5.000 pessoas em ao menos 114 países ao redor do mundo. Em 11 de abril de 2020, diversos embaixadores africanos afirmaram ao Ministério de Relações Exteriores chinês a respeito do tratamento discriminatório dispensado a africanos com relação à pandemia em Guangzhou e outras cidades na China. Você estava ciente de que as autoridades chinesas estavam implementando uma campanha de quarentena forçadas, despejos e negando serviço a cidadãos desses países. Você não comentou sobre as ações de discriminação racial por parte da China. Porém, sem base alguma, você rotulou como racista as reclamações bem fundamentadas de Taiwan sobre a má condução feita por você dessa pandemia. Durante toda essa crise, é curioso que a OMS vem insistindo em elogiar a China por sua suposta transparência. Consistentemente, você tem se somado a esses elogios a despeito da China ter sido qualquer coisa menos transparente. No começo de janeiro, por exemplo, a China ordenou a destruição de amostra do vírus, desprovendo o mundo de informação essencial. Mesmo agora, a China continua a minar as regulações sanitárias internacionais ao recusar-se a compartilhar dados precisos de forma ágil, amostras virais e isoladas e por reter informações vitais sobre o vírus e sua origem. E até hoje, a China continua a negar acesso internacional a seus cientistas e laboratórios relevantes. Isso tudo enquanto segue ampla imprudência, culpando e censurando seus próprios especialistas. A OMS tem falhado em publicamente exigir da China que permita uma investigação independente sobre as origens do vírus, apesar do recente endosso dessa investigação pelo próprio Comitê de Emergência. A falha da OMS em exigir essa investigação levou Estados-membros da OMS a adotar uma resolução Covid-19, response na Assembleia Mundial da Saúde, a qual ecoa a solicitação dos Estados Unidos e muitos outros por uma pesquisa imparcial, independente e abrangente de como a OMS lidou com a crise. A resolução também pede por uma investigação sobre as origens do vírus, o qual é necessária para o mundo saber a melhor forma de combater a doença. Talvez pior do que todas essas falhas é o fato de sabermos que a OMS poderia ter feito muito melhor. Poucos anos atrás, sob a direção de uma outra diretora-geral, a OMS mostrou ao mundo o tanto que tem a oferecer. Em 2003, em resposta ao surto do SARS na China, a diretora-geral Harlem Brundtland anunciou corajosamente o primeiro aviso de emergência em viagens da OMS em 55 anos, recomendando evitar viagens para o e do epicentro da doença no sul da China. Ela também não hesitou em criticar a China por ameaçar a saúde global ao tentar esconder o surto através de seu expediente usual de prender quem denuncia algo e ao censurar a imprensa. Muitas vidas poderiam ter sido salvas se você tivesse seguido o exemplo da doutora Brundtland.
Está claro que os seus repetidos erros e da sua organização na resposta à pandemia têm sido extremamente custosos ao mundo. O único caminho à frente para a OMS é se ela puder, de fato, demonstrar sua independência da China. Meu governo já começou tratativas com você sobre como reformar a organização. Mas uma ação é necessária rapidamente. Não temos tempos a perder. É por isso que é meu dever, como presidente dos Estados Unidos, informar a você que se a OMS não se comprometer com melhoria substantiva nos próximos 30 dias, eu irei alterar para permanente o meu congelamento temporário da contribuição dos Estados Unidos à OMS. Irei reconsiderar nossa filiação na organização. Não posso permitir que os dólares dos pagadores de impostos norte-americanos continuem a financiar uma organização que, no seu formato atual, claramente não está servindo aos interesses dos Estados Unidos da América. Atenciosamente, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.